Olá, tudo bem com você? Vamos falar sobre bacias e redes hidrográficas. Bom, para a gente começar a entender o que é uma bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica é onde nós temos uma rede de drenagem e todos os seus elementos que compõem esse lugar que vai escoar a água pela superfície. Quando a gente fala de uma rede hidrográfica, a gente está falando do rio propriamente dito. Agora, quando falamos de uma bacia, eu estou falando das montanhas ao seu redor que vão fazer uma espécie de divisor de água. A montanha vai estar de um lado, então a chuva vai cair, então parte dela vai escoar para um lado da montanha, parte vai escoar para o outro, fazendo esse divisor de águas. Portanto, essa vertente da montanha mais a vertente da montanha do outro lado vão fazer parte então dos limites dessa bacia hidrográfica que o rio vai estar passando por ele. A rede hidrográfica vai estar passando por ele. E como a gente fala de redes hidrográficas aqui, vamos entender então essas definições dessas redes hidrográficas. Afinal, o que é um rio? O rio é o curso de água superficial. Simples. O rio é a água que está escorrendo pela superfície. Porque se ela estivesse correndo subterrâneo, seria um aquífero. Porque se ela estivesse correndo pelo ar, seria a água atmosférica. Dessa maneira, nós temos aí o curso de água superficial, o rio propriamente dito, ok? Agora, esse rio, ele tem diversas definições e classificações. E é para isso que nós vamos, então, definir cada classificação. Se a gente estiver falando de regimes de um rio, ele pode ser um regime pluvial. O que é um regime pluvial? É a chuva, como é que ele vai ser alimentado? A chuva vai alimentar esse rio e a água da chuva vai fazer esse escoamento superficial. Um exemplo bem importante é aquele onde temos os divisores de água. A montanha, a chuva vai acontecer, vai escorrer em diversos pequenos filetes, formando um curso, a sua nascente, que vai gerar aí a rede hidrográfica até o oceano. Agora, esse tipo de regime pode ser um regime nival, formado pelo derretimento da neve, da água das geleiras. Então, no topo das montanhas, nós vamos ter o degelo, pingo sobre pingo, plique, 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 que vai se juntando, formando pequenos cursinhos, córregos, riachos, até formar um grande ribeirão. Então, vamos ter aqui o regime nival. No Brasil, nós não temos rios de regime nival, somente de regime pluvial. Porém, nós temos um que é um rio de regime misto, onde acontece tanto o regime pluvial quanto o regime nival. Vocês sabem qual é? O maior rio do mundo, o rio Amazonas. Parte dele é de regime pluvial, a grande parte dele, na verdade. A parte dos afluentes do Rio Negro e todos os afluentes que acontecem na parte central do Brasil. Agora, a nascente do Rio Amazonas, aquela que vem lá pelo Rio Solimões, que vem lá do Peru, que vem lá de cima da Cordilheira dos Andes, aquele sim, aquele vai se formar através de um processo nival, um regime nival, formando lá com o degelo da água da Cordilheira dos Andes, forma o rio Ucayali, que depois com o tempo vai fazendo suas curvas, desaguando no rio que chama-se Rio Maranhão. A partir disso, esse Rio Maranhão, ele vai percorrendo e quando ele atravessa a fronteira com o Brasil, passamos a chamar ele de Rio Solimões. E quando as águas do Rio Solimões encontram as águas do Rio Negro, formam um grande divisor ali, as águas que nunca se juntam, demoram para se juntar, formam o Rio Amazonas. E esse grande rio que nós temos aqui no nosso país. Então, ele é o único de formato de regime misto, tanto nival quanto pluvial. Continuando, as drenagens. As drenagens são os cursos. Para onde vão essas águas? Para onde esses cursos acabam seguindo? Existem duas formas, duas maneiras que esses cursos podem acontecer. Ou as chuvas acontece o divisor, e ela vai em direção ao interior do continente e deságua em outro rio, nós chamamos esse tipo de drenagem endorreica. Endorreica, que corre para dentro, para o interior.
Então, esse tipo de drenagem é a maior parte das bacias da região sul do Brasil, por exemplo. A bacia do Rio Paraná, ela acaba correndo para a bacia do Rio do Prata. A bacia do Rio Iguaçu, no estado do Paraná, ela vai escorrer para o Rio Paraná. A bacia do Rio Paraguai vai escorrer também para a bacia do Paraná, para a bacia do Prata. O Rio Tietê vai desaguar na bacia do Rio Paraná e assim sucessivamente. Bom, nós vamos ter então esse formato endorreico, mas também vamos ter outras formatações de bacias com drenagens exorreicas, que ela corre para fora do continente. Ela deságua diretamente no oceano e elas sim são chamadas de drenagens exorreicas, para o exterior, para fora do continente. Exemplos, a própria bacia do Rio Amazonas, que ela vai formar e vai desaguar no Oceano Atlântico. A bacia do Rio São Francisco, que ela vai desaguar para o Oceano Atlântico. As bacias e as microbacias de todo o litoral, que começam na Serra do Mar e tem um curto espaço que já vai para o oceano, também são bacias exorreicas. Tá entendendo como é que funciona? Enfim, seguindo aqui, ó, escoamento. Como é que esse escoamento vai acontecer? Se ele é um rio intermitente, ele vai ter uma época onde as chuvas não vão alimentar. Normalmente esses rios intermitentes são rios pluviais também. Então, ele vai fazer o quê? Vai ter uma época em que não vai chover na região. Se não chover, não vai ter como ser alimentado e o leito do rio vai secar. Não vai correr água por uma época do ano. Por isso nós chamamos ele de rio intermitente, um rio temporário. Só vai funcionar na época das chuvas, ok? Agora, temos os rios perenes, que são rios permanentes. A água, ela é constante. O regime de chuvas da região, ele é suficientemente importante que vai alimentar ele o ano todo e nunca aquele leito vai ficar sem água. Portanto, temos aqui um rio perene. Aquelas transposições do Rio São Francisco, por exemplo, que acontecem no Nordeste hoje em dia, elas acontecem por quê? Porque foi feita uma perenização dos rios. Houve então um processo artificial de parte da água do Rio São Francisco ser levado para outras bacias que secavam em determinada época. Deixou esse rio de ser um rio intermitente e passou a ser um rio perene, de maneira artificial, mas aconteceu. Tá entendendo? Fechou? Entendido? Vamos seguir lá. Deixando de lado as definições aqui dos rios, vamos agora entender o processo dos elementos topográficos de uma bacia hidrográfica. Olha só, nós temos aqui os divisores de água formados pelas montanhas, nós temos as áreas de nascente, nós temos a afluente, a barragem, todo o curso da água, que nós vamos chamar de rede hidrográfica, que é a parte onde a água acaba acontecendo e se juntando. Então percebam, quando nós temos aqui perto dos divisores de água, onde temos áreas de alto curso, de altas montanhas, vamos ter as nascentes, que pode ser aqui o derretimento da geleira ou pode ser onde chove em toda essa parte. Agora, podemos ter também aqui formação mista, parte aqui de neve, parte ali de chuva, mas ela vai escorrer e formar um curso pequeno de água, que vai chegar e ser trazido pelos afluentes. Quando existe ali uma forma de trancar o rio de maneira artificial para gerar energia, isso aqui vamos chamar de barragem e vai fazer uma represa aqui. Quando o rio acaba descendo, vai fazendo cursos, essas curvas dos rios nós vamos chamar de meandros, formando então os deltas dentro da foz. O delta ele é formado sempre quando há um processo de muito transporte de sedimentos do rio. Quando há um acúmulo muito grande de sedimentos, o que acontece aqui no alto curso, um processo erosivo muito forte aqui a região da foz, vai estar depositado esse sedimento, formando então diversas ilhas, que ao quem olha vai parecer que o rio ele acaba se ramificando no final, formando um delta. Lembra do delta, aquele triângulo na matemática? Olha aqui, ó. Nós temos então esse delta, formado então a foz em delta. Quando não tem tanto sedimento, o rio não carrega tanto,
ele não vai ter esses bancos de areia, bancos sedimentares aqui. Vai dar formação então do quê? De um estuário. Quando não tem essa formação aqui, o rio corre manso para o mar, forma um estuário, ok? Vamos entender aqui para finalizar, galera. Olha só, o alto curso de um rio vai ter então áreas de grandes declives. Muito alto acaba trazendo a água bastante. Os vales vão ser em V. Vai ser uma calha bem alta, uma profundidade relativa, porém ele vai ser um rio estreito. Então ele vai ter muita velocidade, vai ser muito rápido esse rio. E por ser muito rápido, a fase erosiva dele vai ser de desgaste. Por onde ele passar, ele vai desgastar o material que vai ter ali, seja areia, seja solo, seja rocha. Ele vai desgastar bastante e vai carregar. Já no médio curso, essa declividade já não é tão grande, ela já é menos inclinada. Então, esses menores declives vai fazer com que essa calha do rio não seja um V bem íngreme, ele vai ser um V mais aberto. Esse V aberto, então, vai fazer com que a velocidade do rio não seja tão grande assim. E por não ser tão grande assim, a fase não vai ser mais de desgaste de rocha, mas sim aquele lugar onde vai acontecer o transporte do material intemperizado aqui da parte mais alta. Portanto, ele vai ser uma fase erosiva de transporte. Agora, no baixo curso, não vai mais ter a formatação do V, seja ele íngreme e aberto. Como o rio vai ser de planície, ele vai ser uma área bem mais larga. Os rios vão ter umas margens muito maiores. E essas margens maiores vão fazer com que a velocidade da água seja bem menor. Vai ser um rio que vai correr manso até chegar à sua foz. Portanto, vai ser uma área mais plana, vales longos e rasos. E a fase erosiva aqui vai ser de acomodação. Todo o material vai ficar sedimentado, vai acomodar. O sedimento que veio daqui, ó, do alto curso, vai ser agora trazido e colocado aqui na foz em delta. A acomodação de todo aquele sedimento lá. Você entendeu? Essa é a rede, essa é a bacia hidrográfica e essas são as definições de todo esse processo aí da chamada hidrografia, a ciência que estuda os cursos d'água. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido essa aula e ó, tchau, tchau, bons estudos!